Bom dia, que a paz do eterno Deus enche a sua vida, enche a sua casa e alcance cada pessoa por quem você clama e ama, no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, nos conta a história do rico e do mendigo Lázaro. Deus nos deixa um grande ensinamento através dessa passagem bíblica. Vou ler apenas os primeiros versículos desta passagem, do 19 ao 21. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. A palavra de Deus nos ensina que ambos morreram. Um foi levado para o seio de Abraão, o paraíso, e outro foi levado para o Hades, o inferno. A Bíblia diz que ambos podiam ver um ao outro, mas entre eles havia um grande abismo, de maneira que quem estava no paraíso não podia passar para o inferno, e vice-versa. E o rico, ao ver o mendigo que durante a vida estava na sua porta comendo o que sobrava, comendo as migalhas, o rico pede então a Abraão, que estava abraçado com o mendigo lá no paraíso, então ele faz um pedido. Manda que Lázaro molhe o dedo nesse rio que aí passa e molhe a ponta da minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. O que aprendemos? Aprendemos que o inferno é real. Jesus estava ensinando aqui para os discípulos a realidade do céu e do inferno. O céu é um lugar de paz, de gozo na alma, alegria na alma, bem-estar. E o inferno, como mostra o texto, um lugar de grande tormento. Abraão disse: filho, isso não é possível. Há um grande abismo entre nós e vós. Então, aquele rico em tormento nas chamas do inferno diz: pai Abraão, manda que um dos mortos então volte à vida e vai na casa do meu pai lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para este lugar de tormento aonde eu estou. Outro ensinamento que nós podemos absorver desta passagem é que quem está no inferno está plenamente consciente do que viveu na terra. Quem está no inferno não tem a mente deletada, apagada, as lembranças, memórias. A memória continua vívida. A alma do homem não morre. O corpo morreu, a matéria, mas a alma continua viva. E ela continuará viva no céu ou no inferno. Por isso a importância de nós meditarmos de como está a nossa alma. Meditar de como está a nossa alma. Como está a sua alma? Cuide da sua alma. Viva a vontade e os propósitos de Deus. O texto disse que Abraão respondeu àquele rico no inferno e disse para ele: filho, lá na terra vocês têm a lei e os ensinamentos de Deus através dos profetas, nos livros inspirados por Deus, que foram escritos por homens que tinham a vida dedicada a Deus. Ouça os profetas, ouça os ensinamentos dos profetas. E o ensinamento dos profetas que nós não podemos abandonar de forma alguma é adorar o único e verdadeiro Deus. Adorar o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Busque somente a Deus, adore somente a Deus, sirva somente a Deus, obedeça aos ensinamentos de Deus. A palavra de Deus diz que esta foi a recomendação de Abraão, o homem que foi chamado por Deus de amigo e o pai da fé de todos aqueles que creem em Jesus Cristo.
O convite de Deus para mim e para você é observarmos a sua palavra e aplicarmos os ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida. O fato de alguém ser rico não lhe traz condenação para o inferno, assim como o fato de alguém ser pobre não lhe traz salvação eterna para o céu. Abraão deixou para nós a recomendação de ouro. Ouçam os ensinamentos de Deus através dos profetas que foram deixados. Temos na Bíblia Jeremias, temos na Bíblia Moisés, temos na Bíblia o salmista Davi, temos na Bíblia homens como Paulo, Lucas, o qual texto estou lendo agora, Mateus, Marcos. Os ensinamentos de Deus foram deixados para nós através de homens escolhidos que tiveram uma vida inspirada por Deus e transmitiram o propósito e os mandamentos de Deus nos manuscritos que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. A recomendação foi: ouçam os mandamentos de Deus e os profetas. E Deus quer que você faça isso, que nós façamos isso, para que nós não tenhamos a desventura, a infelicidade, a tristeza que teve aquele rico, não porque era rico, mas porque não observou os mandamentos de Deus através dos seus santos servos e profetas. Querido Jesus, eu peço ao Senhor nesta data de hoje que ilumine o caminho, a vida, a mente, o entendimento de pessoas que precisam de encontrar a salvação, Pai. A salvação que está somente em Jesus Cristo. A salvação que não se encontra em nenhum outro nome, nem de Lucas, nem de Mateus, nem de Tiago, nem do apóstolo Paulo. A salvação está aí única e exclusivamente em Cristo Jesus. Estes homens foram inspirados por Deus juntamente com outros mais de 40 homens para nos deixarem os seus mandamentos ao longo da história da humanidade. Mandamentos, ensinamentos e previsões que estão se cumprindo nos dias atuais. Deus eterno, nos dê paz, alegria da salvação, abre portas, surpreende os teus filhos com portas, com bênçãos materiais e espirituais. Abre as janelas dos céus e derrama grandes vitórias sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus eterno, que haja abundância de paz nesta alma, Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.